Eu não sei quem estava aqui na semana passada, tivemos um culto diferente, um culto missionário, onde Deus ministrou o nosso coração de uma maneira extraordinária. Mas 15 dias atrás nós começamos uma nova série de mensagens. Quem estava aqui 15 dias atrás? Esse é o pastor Edmilson pregou, série de mensagens reconstruindo valores. E a gente vai estar trabalhando sobre reconstrução espiritual, reconstrução emocional. O pastor Edmilson deu um breve relato sobre a história de Israel, no livro de Neemias, decisões erradas que trouxeram consequências morais, consequências físicas para a cidade de Jerusalém, emocional, moral, em todas as áreas. Decisões erradas trazendo consequências. E nós vamos estar trabalhando nessa noite o livro de Neemias no capítulo 2. Então, se você trouxe a sua Bíblia, já abra. A gente vai dar uma lida nesse capítulo hoje. Mas só para a gente poder relembrar um pouquinho do que foi falado na pregação do pastor Edmilson, Neemias estava em Suzã quando recebeu a visita de um dos seus irmãos. Ele não estava em Jerusalém, ele estava distante. E normal, ele quis saber como é que estava a terra dele. Né? Quem é de outra cidade, quando tem a oportunidade de falar com algum conterrâneo, pergunta das pessoas. E o irmão dele veio com a notícia ruim. O povo está sofrendo, o povo está perecendo, está sendo humilhado, está sendo maltratado. E a cidade? Uma cidade está bonita ainda? Não. Derrubaram os muros, o fogo arrebentou com os portões, não sobrou mais nada. E aquilo mexeu com Neemias, aquilo tirou sua paz, aquilo trouxe muita angústia para Neemias. E Neemias teve que trabalhar esse processo de restauração, de reconstrução, de emoções, de sentido e também de Jerusalém. 2 semanas atrás nós vimos 3 lições aqui que foram deixadas e que, para mim, já edificaram muito a minha vida. Não aceitar viver aprisionado. A reconstrução de qualquer área da sua vida requer o primeiro passo e precisa começar hoje. E precisamos deixar Deus reconstruir nossos valores. Lembra que foi falado sobre o altar do Senhor nas nossas vidas? A relevância do altar do Senhor, o altar de Deus nas nossas vidas. O quanto isso é fundamental para que nós possamos provar dessa reconstrução que nós precisamos. E a gente vai estar lendo Neemias no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, e depois nós vamos fazer um pequeno salto para o versículo 17, mas vocês vão entender. E a palavra de Deus diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação
terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, pela presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Que a partir de agora nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos cativos à Tua palavra. Que a única voz audível nessa noite seja do Senhor. Então eu peço ao Senhor que a Tua palavra encontre terra fértil nos nossos corações, Deus. De maneira particular, eu peço ao Senhor que de maneira alguma eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Então vamos lá, qual que era o quadro? Jerusalém destruída. Um homem preocupado com o seu povo, um homem preocupado com as pessoas que ficaram, um homem que tinha vínculos emocionais com aquela cidade e que precisava estar lá para reconstruir, que precisava estar lá para se sentir parte daquilo novamente. E aí nós temos vários ensinamentos, é um texto curto, mas eu fiquei impressionado como a palavra de Deus ela nos impacta. É um capítulo que mexeu demais com a minha existência nessa semana, pastor. E nós vemos algumas coisas muito práticas em relação à maneira de reconstruir algo em nossa vida. Algo que não fica só na contemplação ou na espera de que algo aconteça, mas atitudes realmente práticas. E aqui nós temos alguns ensinamentos muito claros. E o primeiro é o seguinte: compartilhe o problema com Deus. Simples assim. Olha o que diz Neemias 2,4. Então orei ao Deus dos céus. Toda a situação era adversa. Por mais que ele tivesse uma intenção, ele não tinha muito o que fazer naquele sentido. Ele ainda nem sabia se o rei ia autorizar que ele voltasse para lá ou não. Ele tinha um interesse genuíno em fazer parte daquela reconstrução. Mas até então era uma intenção. E crer que Deus poderia fazer algo. Um pouco antes, em Neemias 1,4, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Essas coisas, aquilo que ele ouviu em relação a Jerusalém. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Existe um processo aqui. Foi a pancada da mensagem negativa, de receber aquela informação que entristeceu o coração dele. Teve o tempo daquele luto, onde ele sofreu por aquela situação. E às vezes a gente se engana achando que luto é só quando alguém falece. Luto é quando a gente perde algo relevante para a gente. E a gente passa por esse processo também. Jejuando, buscando a Deus e orando. Volto a dizer, ele não ficou, ó vida, ó azar, né? Síndrome de Lip Hard. Ele buscou algo diferente em Deus, porque era a única coisa que ele tinha para poder reconstruir Jerusalém e reconstruir quem Neemias deveria ser. Inúmeras são as passagens na Bíblia em que vemos a orientação para apresentarmos a Deus nossas súplicas, nossos anseios, nossas frustrações. Em Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Oração, súplica. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se essa palavra fosse minha, você podia ignorar, mas é a palavra de Deus. Isso aqui já me dá a garantia de que se eu falar com ele, ele me ouve. Agora, se ele vai atender a minha oração ou não, depende muito mais da vontade dele do que da minha. Mas eu prefiro que a resposta dele seja não do que eu continue fazendo as coisas do meu jeito. É ou não é? E quando a gente fala dessa questão da oração, eu tive o privilégio, eu estou tendo o privilégio de estar bem próximo da Débora. E eu tenho provado com ela algumas coisas que, se a gente parar para pensar em setembro, era uma utopia, era um sonho. Além desse problema do quadro depressivo, a Débora teve que ser submetida a uma cirurgia bastante severa, bastante invasiva.
E eu lembro que nos primeiros encontros ela falava assim: pastor, será que um dia eu vou voltar a andar de bicicleta? Pastor, será que um dia eu vou voltar a fazer as coisas sem depender de pessoas próximas de mim? Não só por causa da parte clínica, mas da parte emocional. Né? O Alisson passava mensagem e ligava de hora em hora. Tamanha era a preocupação com o estado depressivo da Débora. Se a Débora não atendesse uma ligação, alguém vinha imediatamente até a casa dela entender como é que ela estava. E o que a gente pôde fazer naquele momento? Apresentar para ela essa possibilidade de, através da oração, de, através de um encontro verdadeiro com Deus, ter a vida dela transformada. E o que ela fez? Ela aceitou. Acima de tudo, ela acreditou. Hoje a Débora lê a Bíblia. Eu ia falar diariamente, mas hoje ela pisou na bola comigo, então não vou falar. Mas ela tem buscado a presença de Deus. E aquilo que ela falou em relação a tentar ser uma esposa melhor, a uma mãe melhor, isso também hoje já não é mais um sonho. É uma realidade. Que começou como? Orando. Apresentando diante de Deus. E algo que eu sempre falava para ela: qual que é a área que precisa ser restaurada hoje? É essa, pastor. Então vamos clamar por isso hoje. Vamos pedir ao Senhor, de maneira intencional, de maneira bem pontual, sobre essas áreas. E Deus tem honrado a vida dela. A do Alisson, a da Manu. E a gente tem visto esse Deus reconstruindo maternidade, paternidade, matrimônio, inúmeras coisas. Hoje eles fazem parte de um PGM. Hoje eles são atuantes na nossa igreja. Hoje eles têm provado coisas grandes ao lado do Senhor. Quantas vezes nós oramos por coisas que hoje ela realiza? Faculdade, né? Futura profissional de educação física. Quando eu conheci a Débora, ela achava que nunca ia fazer. Esse é o nosso Deus. Segundo ensinamento, nós precisamos aprender a compartilhar o problema com o outro, com o próximo, com alguém, abrir o coração, deixar alguém ministrar a nossa vida. É claro que você não vai procurar qualquer pessoa para abordar determinados temas, mas todos nós temos aqueles amigos que exercem alguma influência na nossa vida e que podem ser canal de bênção, para nos abençoar nesse sentido. Presta atenção no versículo 3 ali. Ó. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias falou para o rei Artaxerxes o que estava roubando a sua paz. E Deus usou o rei como parte do processo de restauração, de reconstrução dos muros de Jerusalém. O rei não tinha interesse nenhum naquela reconstrução. Nenhuma. Para ele não fazia diferença. Mas ele foi usado por Deus para viabilizar algo grande para a reconstrução. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Faz toda a diferença você ter pessoas próximas a você que você possa compartilhar esses dias de luta, a tua angústia. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou te falar agora. Se você está precisando de reconstrução, de restauração em alguma área da sua vida, não se isole. Não se afaste. Sozinhos nós somos muito vulneráveis. Então, se existe alguma área que precisa ser trabalhada, que precisa haver crescimento, que precisa haver restauração, que precisa haver reconstrução, busque ajuda. Se você não se lembrar de alguém próximo que possa fazer esse papel, e nessa hora é importantíssimo você fazer parte de um PGM, fale conosco. Pastor Leandro, pastor Edmilson, pastor Luiz, fala comigo, fala com o Fidelis, mas não se isole. Sozinhos nós somos vulneráveis. Então, se existe alguma coisa que você precisa abrir com alguém, porque isso está te tirando a paz, não se cale. Às vezes essas amarguras que a gente carrega acabam se tornando câncer espiritual.
e vão nos contaminando e vão minando a nossa vida, e de repente você está num quadro depressivo parecido com o que era da Débora. E talvez as suas dores fossem diminuídas se você tivesse aberto o coração para alguém e buscado ajuda em alguém. Eu sou tremendo abençoado nesse sentido. Tremendamente. Eu sou um dos poucos pastores aqui da igreja que prestam conta para mais uns 4 pastores, eu acho. Sabe o que isso acontece? Sabe, faz isso da minha rotina? Eu semanalmente me encontro com pastores. Toda quarta de manhã eu estou com o pastor Edmilson, e quando o dia é ruim, o que ele fala para mim? Edu, não deixe nada roubar a tua paz. Olha para a cruz. Não deixe a circunstância te abalar. Eu saio do gabinete do pastor Edmilson, eu caio no do pastor Silvani. Eu saio do pastor Silvani, eu caio no do pastor Tunala. E nesse meio do caminho eu ganho um beijo do Wellington, um beijo do... E assim vai, gente. Isso é bênção, isso é ser igreja, isso é ter cuidado. E eu não tenho problema nenhum em falar sobre a área que foi com nenhum desses caras. Porque eu entendi que intencionalmente Deus colocou cada um deles na minha vida. Com um propósito muito claro, de me fazer crescer, de me fazer prosperar, de me fazer amadurecer. Tem 2 caras que extraministerialmente me aturam semanalmente, que é o Leandro, e a gente estabeleceu agora uma rotina de almoçar junto nas quartas-feiras, e o Robson. Às vezes a gente troca oração às 5 da manhã, às vezes às 3 da manhã, às vezes às 11 da noite, depende da necessidade da circunstância. Mas sabe o que acontece? Quando eu estou aflito, eu ligo para ele. Passo mensagem, e se fica esperando para ver se o cara vai estar online, né? Ele está online, liga. Ah, mas ele estava quase dormindo, o problema é dele. Eu vou ligar. É assim que funciona. Isso é cuidado. Então eu te falo, se você está passando por alguma dificuldade, procure alguém que possa te abençoar nesse sentido. Porque Deus usa pessoas para que isso venha a acontecer. Olha o que fala ali em Neemias 2, 7 e 9. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá. Ele já apresentou ao rei tudo o que ele queria. E o rei não estava nem aí para ele. A verdade é essa. E ele era ousado. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas. Além do rei não estar nem aí com o problema dele, é ser o financiador da obra. Se não tiver Deus nessa jogada, eu não sei o que aconteceu. E assim vai, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E olha ali o que diz logo à frente. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha a provisão de Deus. E esse mesmo Deus de Neemias é o nosso. Que quando você apresenta para ele uma circunstância com fé, levanta pessoas para cuidar de você, para ministrar a tua vida, para te dar um norte, para te dar um caminho. E às vezes para ajudar a carregar o fardo. Isso é ser igreja. É por isso que a gente está aqui. Para um ajudar a levar o fardo do outro. Coisa que o pastor Edmilson também sempre me fala é assim, Edu, tem que aprender a viver a vida mais leve. É isso mesmo, sabe por quê? Porque o peso já foi para a cruz do Calvário. Agora, gente, nós estamos tranquilos. Vai ter aflição? Claro que vai. O próprio Cristo falou que teríamos. Mas não tema, eu venci o mundo. Temer para quê? Terceiro ensinamento desse texto, meus irmãos. Não se prenda à circunstância. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Às vezes nós nos enganamos achando que determinadas circunstâncias são para nos devastar, e ali pode ser uma área de crescimento que vai mudar a tua existência. Às vezes nós achamos que algumas adversidades são provações, mas na verdade são algumas áreas que precisam ser aprimoradas para que alcancemos o caráter de Cristo. E muitas vezes são consequências de más decisões que nós tomamos. E existe um paralelo bem interessante entre 2 jardins na Bíblia que mostram muito bem que nem sempre a circunstância, a maneira como as coisas são apresentadas,
na verdade, correspondem aos fatos. Quem já ouviu falar em Jardim do Éden? Só 2? Ah, bom, gente, pelo amor de Deus, se souber o Jardim do Éden, nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui. Era bonito ou não era? Tinha de tudo ou não tinha? Tinha até o que não devia ter. Tinha só uma coisa que não podia ninguém mexer, o que fizeram? Mexeram. Era bonito, era agradável, parecia estar tranquilo, zona de conforto, vamos comer muita fruta, não tem carboidrato, ninguém vai engordar, aquela coisa toda, 100%. O que aconteceu? Distanciamento de Deus no lugar bonito. Quem já ouviu falar no Jardim do Getsêmani? O que aconteceu no Getsêmani? Alguém se lembra? Jesus foi entregue. Foi no Jardim do Getsêmani que Jesus expressou a sua dor, mas ao mesmo tempo a sua submissão ao Pai. Se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse pronunciamento, nesse jardim, que de repente poderia ser um jardim de horrores, por causa de tudo que aconteceu ali, a maior história, a maior demonstração de amor foi apresentada à humanidade. Onde o inocente se entregou por nós pecadores. Ou seja, a circunstância pode nos enganar. Ouvi recentemente, até compartilhei com o Robson, uma frase que diz assim: na alegria somos todos iguais. É na adversidade que reconhecemos quem somos em Cristo. E é exatamente isso. Quando tudo está bom, eu estou assim com Deus, ó. É eu e Ele. Aonde eu vou, Ele está comigo, aquela coisa toda. E na hora que o bicho pega, me abandonou, Deus, por que comigo? Estava conversando, nós somos num país que tem milhões de desempregados. De repente um crente perde o emprego, acho que foi Deus que esqueceu. Gente, é a nossa realidade. Agora, eu creio nesse Deus que, mesmo não tendo emprego, vai prover aquilo que eu preciso. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. E eu conheci nesse domingo, sábado e domingo, na verdade, pude conversar com o senhor Rubens. E ele mudou a minha maneira de entender algumas coisas. Ele é de Porto Alegre, ele estava aqui no Lidera. E o seu Rubens, no domingo pela manhã, abriu o coração dele contando para a gente que ele perdeu um filho assassinado para o tráfico. E ele contou de toda a tristeza que ele passou nesse cenário tão complicado, não há como descrever a dor de alguém que tem que enterrar o filho. E ele abriu o coração e contou da depressão, as tentativas de suicídio dele, e como ele se sentiu sozinho quando aconteceu essa fatalidade. E Deus se apresentou de uma maneira ímpar na vida do Rubens, e ele foi discipulado, ele foi cuidado por uma igreja, ele teve todo o acompanhamento que ele precisava, ele abriu o coração para Deus primeiro e depois para pessoas, para que elas pudessem ajudá-lo. Sabe o que o Rubens faz hoje? Visita biqueira para evangelizar. Ele perdeu um filho para o tráfico. É incontável o número de jovens que ele tirou da drogadição. O cenário poderia ser completamente adverso. Eu não quero nem chegar perto dessa cambada, porque foi um deles que arrancou a vida do meu filho. Mas Deus falou para ele: meu irmão, você sabe a dor que um pai que perdeu um filho está sentindo, e você vai deixar que mais pais percam seus filhos? Então entra lá e arranca eles dessa vida. E é isso que ele tem feito. Ele deu sentido à vida dele. Nós não entendemos os propósitos de Deus em algumas coisas que acontecem conosco. Mas o fato é que hoje ele vive uma plenitude de relacionamento com Deus que antes ele não vivia. E ele verbaliza isso. Não é uma constatação minha. Ele fala: saudade do Renan é grande? É muito grande. Faria tudo diferente se tivesse ele do meu lado. Mas não voltaria atrás naquilo que Deus me colocou para fazer. Ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou para o cenário. Ele olhou para a cruz.
Ele olhou para Jesus e ele celebra cada dia que ele pôde passar com o Renan. É isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Às vezes algumas coisas que nós estamos passando, se nós tivermos nosso coração e a nossa mente aberta, vamos nos fazer crescer demais na presença de Deus, se nós nos permitirmos. E quarto ensinamento, e talvez o mais importante, não, com certeza o mais importante, já caminhando aqui para o nosso fechamento. Creia que Deus está contigo. Não uma fé subjetiva, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho esperança. Esperança vem do verbo esperar, como quem torce para que dê certo. Mas a nossa esperança é de quem esperança em alguém, que tem nome, que é Jesus. Então a gente não tem esperança porque torce que dê certo, não, porque nós cremos que pode dar certo, que vai dar certo, se é da vontade dele. É completamente diferente. Completamente diferente. Não é uma fé subjetiva, é uma fé concreta em alguém, por experiências que nós já tivemos. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Neemias 2:20. Quando cremos que Deus está conosco, os muros ficam bem menores. E no caso de Neemias, eles ficam possíveis de serem reconstruídos. Quando nós cremos que é Deus que está na jogada, até a perda de um filho nos impulsiona a fazer coisas grandes com Deus. Quando nós sabemos que Deus é conosco, a perda de um emprego não abala a minha fé. Ontem eu tive a oportunidade de jantar com um casal, que faz parte do meu PGM, o Roberto e a Carol. E às vezes a gente fica até sem saber o que falar. Carol trabalhava numa escola durante vários anos, chegou a dezembro, sem motivo algum, foi demitida. Já foi aquele baque. Mas Deus é soberano, sabemos, né, que podemos confiar nele, o Roberto está trabalhando e tal. Chegou fevereiro, o Roberto mandado embora. Sem a menor justificativa. Pensa num cara que é Caxias para trabalhar. Primeiro a chegar, último a sair, telefone tocando de madrugada. Ele trabalhava como gestor de manutenção de uma das grandes redes de fast food que tem aqui. Então era de madrugada, era qualquer horário, e ele estava lá, e a Carol de bico, não acredito que você vai sair, mas ele saía para honrar o compromisso dele. E eu falei com a Patrícia, a gente precisa, né, Patrícia é minha esposa, a gente precisa ter um tempo com eles. A gente já estava adiando esse tempo já há algum tempo, e ontem a gente foi fazer um dogão lá em casa. Pensa no povo que está bem. Conversa leve. Aprendi demais com os dois ontem. Porque até a Carol falou assim, em um determinado momento, falou assim, pastor, eu não sei o que Deus quer me ensinar. Mas até agora, em nenhum dia da minha vida, faltou teto. Faltou comida. Faltou cuidado para os meus filhos. Porque eu perdi o emprego, vai faltar? E eu pensando que eu ia ter que ministrar a vida deles, e eu que fui ministrado. Porque eu comecei a olhar para o meu contexto de vida e perceber que às vezes eu reclamo de algumas situações onde momentaneamente eu estou tranquilo. E eu pude ser ministrado por eles. Eu pude ver o Roberto, que era um cara extremamente calado, verbalizando da fé dele, das experiências que ele já teve com Deus. Para mim, a alegria das sementes que ele plantou no local de trabalho, pessoas que ele apresentou o Evangelho e que falaram para ele, mano, na hora que você estiver reposicionado, é só me chamar que eu vou contigo. Confiança. Confiança. E ele falou, fechei o ciclo. Deus me colocou lá por esse tempo para fazer alguma coisa que talvez eu não saiba. Mas como não é comigo, é com ele, eu vou descansar no Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
por onde você andar, independente da circunstância, independente do tamanho do muro, independente do que precisa ser reconstruído. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quais valores, quais áreas precisam ser reconstruídas na tua vida? É o casamento que não anda bem? Relacionamento com os filhos? A vida financeira talvez esteja meio bagunçada? Posicionamento profissional? Saúde, a tua ou de alguém que você ama? O que precisa ser entregue hoje diante de Deus? Talvez o teu relacionamento com Deus precise ser reconstruído. Eu não sei o que te fez sair de casa para vir para cá hoje, mas Deus sabe. E Ele ouve as tuas orações, Ele colhe as suas lágrimas. E Ele é o maior interessado em te ver bem. Às vezes a circunstância nos faz acreditar que Deus nos esqueceu, como o Jonatas falou, nós estamos no silêncio, na escuridão, esquecidos, mas muitas vezes esse desespero, muitas vezes esse silêncio ensurdecedor, como ele falou, é para que a gente possa se desapegar de outras coisas e focar somente nele. Eu não sei o que precisa ser reconstruído hoje. Eu tenho provado a reconstrução da minha vida em várias áreas. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem me sustentado, às vezes em lágrimas, é o mesmo Deus que está aqui hoje e que ouve a tua súplica. Quero te convidar, aonde você está, se ajoelhar, colocar diante do Senhor qual que é a área que precisa ser reconstruída hoje. Não esqueça do que nós falamos. Apresente para Deus. Busque ajuda. Não olhe para a circunstância e creia que essa luta é dele. Enquanto a banda começa a tocar, faz a tua oração. Se derrama diante da presença de Deus. Apresenta quais são as áreas que precisam mudar. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, numa salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Deus amado, Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque tua presença é real em nosso meio. De uma maneira muito especial, Pai. Quero clamar, Deus, pela tua presença. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nós possamos hoje sair daqui de uma maneira diferente de que chegamos. Que nós possamos, ao verbalizar, Pai, ao declarar, ao te apresentar a área da nossa vida que precisa de reconstrução, sair com a certeza daqui de que o Senhor nos ouve.
sair daqui com a certeza, Pai, de que o Senhor está nesse desafio conosco, Pai. Eu quero pedir, Deus, pela vida dos meus irmãos, que em demonstração de fé e de confiança se colocam de joelhos diante do Senhor, para te apresentar as súplicas, para apresentar qual área, Pai, hoje não está de acordo com aquilo com que o Senhor planejou. E eu peço a Ti, Pai, se revela na vida deles, Pai. Fala com cada um dos meus irmãos, faz com que eles saiam daqui hoje com a confiança renovada no Senhor, sabendo que o Senhor move circunstâncias, pessoas, para que nós possamos estar na Tua presença, para que possamos ter a nossa vida ministrada. Jesus, eu peço ao Senhor, se alguém chegou hoje aqui sem esperança, se alguém chegou hoje aqui, Pai, entendendo que o final chegou, que essa pessoa possa ter uma experiência com o Senhor. Espírito Santo de Deus, fala com essas pessoas, Pai. Assim como uma vez o Senhor ministrou a minha vida através de outras pessoas, Pai, que nós possamos, enquanto igreja, ser o canal de bênção que cada uma delas procura, não para nossa honra de maneira alguma, mas para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja glorificado. E eu peço ao Senhor que nós possamos, independente do que estejamos passando, crer que o Senhor luta por cada um de nós, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, no nome de Jesus. Amém.